Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós vemos Paulo pedir, nesta carta à Igreja de Éfeso, uma fé que seja forte. E por que isso? Para que Cristo, ao habitar em nossos corações, possa ser em nós um sinal típico, ou seja, aquele que não se confunde, que nós não sejamos confundidos. E ele vai dizer que sinal que é esse? É a caridade. A caridade é típica de todo o cristão. Então, os cristãos são chamados, nesta fala de Paulo, a pensar desta forma: a caridade como a marca, como aquilo que ressimboliza o verdadeiro cristão pelo seu batismo. E nós não podemos, na nossa inteligência humana, querer compreender, ele vai dizer, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele ultrapassa todas as medidas possíveis e imagináveis. Não tem como alguém dizer que o amor de Deus tem tanto de comprimento, tem tanto de largura, tem tanto de profundidade. Não, ele transborda. Por isso que respondemos no Salmo usando esse verbo transbordar, quer dizer, que é aquele que supera, aquele que ultrapassa. E ele louva a Deus justamente pelas maravilhas que ele realiza em cada um de nós. Então, Paulo está a dizer que em tudo Deus concede muito mais do que a gente merece, concede a cada um muito mais do que nós pedimos. Até porque em outra passagem Paulo vai dizer que nós às vezes não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir, mas Deus, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Ao chegarmos no Evangelho, deparamos com esta palavra, o fogo. O fogo é uma palavra muito usada na literatura antiga, mas também na moderna, e ele tem significados os mais diversos possíveis. O fogo simboliza a purificação, simboliza a renovação, e em toda a Bíblia, o fogo é símbolo de Deus. Lá na sarça ardente encontrada por Moisés, lá no raio de tempestade no Monte Sinai, nos sacrifícios oferecidos quando o fogo queimava as vítimas oferecidas em holocausto, como símbolo também do juízo final, o fogo que vai purificar a cada um. E na tradição bíblica profética, o fogo é um elemento purificador no sentido de consumir as impurezas. E a linguagem apocalíptica traz o fogo significando justamente o juízo, para o fim de um mundo e o início do outro. Vir trazer fogo à terra, como Jesus fala neste evangelho, significa que a sua presença é força de purificação no mundo cheio de egoísmo, cheio de desigualdade, cheio de discriminação, de exclusão e assim por diante. Pode até parecer esquisito quando a gente bate os olhos nesta leitura deste evangelho, quando o próprio Jesus diz: eu não vim trazer a paz. A paz como nós a entendemos. Então, que tipo de paz o homem pensa? A paz de Jesus, ela não é esta paz do mundo. Nós vamos rezar daqui a pouco que ele veio para trazer a paz, mas não a paz que o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz combinada. A paz do mundo é uma paz falsa. Na época de Jesus, nós tínhamos a chamada Pax Romana. A paz romana. O que é essa Pax Romana? Era um acordo que existia entre o poder político, simbolizado ali, representado pelo Império Romano, e o poder religioso, representado pelo sumo sacerdote e ali os seus asseclas. E o que significava isso? Eles combinaram o seguinte: olha, a paz que nós queremos é esta: vocês façam com que o povo não se revolte contra o império,
façam com que o povo pague os impostos corretamente, e aí em troca nós deixamos vocês fazerem o que vocês quiserem em relação à religião, a Deus, nós não nos preocupamos. Então, esta é uma paz falsa, porque estava ali Jesus desmascarando esta paz. Hoje, quando nós olhamos para o conceito de paz, como que você entende que para manter a paz é preciso ter arsenal de guerra? Para manter a paz é preciso ameaça. Os homens fingem que estão em paz e assim vão matando uns aos outros. E enquanto muitos se dizem cristãos, às vezes pregam justamente esta paz light, esta paz do faz de conta. E Jesus vem dizer que a paz é para valer. Aqui nós lembramos do nosso Papa Francisco e tantos papas antes dele. Lembramos dos santos da igreja, de padres, de leigos, de religiosos, que por suas posições proféticas são perseguidos, não encontram a paz. Então, Lucas, que escreve para nos dizer justamente neste evangelho, a paz não significa ausência de briga. Vou dizer novamente, a paz não significa ausência de briga. Se assim fosse, o lugar que mais teria paz seria o cemitério, porque os defuntos não brigam. E a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente fala a mesma coisa, a pessoa vai falar que o silêncio não é a ausência de palavras, mas o silêncio muitas vezes, a pessoa está calada, mas por dentro está pegando fogo, um fervilhão. Então isso não é paz, isso não é silêncio. A paz é o shalom. Eu falo que às vezes essa palavra shalom deveria ser como a palavra aleluia. Não ter uma tradução, justamente porque é uma paz que não é do mundo. É uma paz que vem de Deus. E é Jesus que vem trazer este shalom. Um Jesus que não incomoda, não é o Jesus da nossa igreja. Não é o Jesus, aquele encarnado no seio da Virgem Maria, porque Jesus ele incomoda, Jesus nos tira do lugar, Jesus nos faz agir. Então é por isso que ele vai fazer com que você não fique preso somente aos seus interesses pessoais. Ele te desaloja do seu comodismo, ele te tira das suas seguranças. Então quando ele fala aqui numa família, é justamente às vezes de colocar um contra o outro, neste sentido. Aqueles que querem a verdadeira paz em Cristo não são compreendidos, não são aceitos dentro da própria família. Nós poderíamos aqui lembrar quantas e quantas mulheres são maltratadas, são ofendidas por seus maridos porque vêm à igreja. Quantos filhos às vezes são impedidos de professar a verdadeira fé. Então, ou seja, aí está um contra o outro. E é isso que Jesus quer mostrar para nós. Que nós possamos pedir neste dia de hoje, nesta liturgia de hoje, a verdadeira paz em nossos corações, a verdadeira paz em nossas famílias. O mundo está fervilhando, o mundo hoje está desencontrado, porque não aceita a paz verdadeira, que é a paz que vem do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.